Salve galera, paz do Senhor Jesus, Pastor Alexandre, para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos para esse vídeo, também aqui no canal Alexandre Videira. Eu vou dar uma melhorada nesse nome, tá? Minha equipe de edição, roteiristas, enfim, já tá pensando, os marqueteiros aqui já estão pensando num nome melhor pro canal, tá? Mas sejam bem-vindos pro canal. Bom, antes de mais nada, eu quero fazer aqui um momento desculpas aqui, um momento de pedir perdão aqui. Duas coisas. Primeiro, quero me desculpar com os irmãos, meus inscritos, pessoal que acompanha meu canal. Fiquei um tempo aí sem fazer vídeo de novo, né, irmãos? Mas dessa vez, um motivo justificado, eu fiquei adoentado aí, umas 3 semanas de cama, ruinzinho mesmo, provavelmente com Covid, porque os sintomas eram todos, apesar de ter feito o exame de sangue, não ter dado nada, mas, enfim, os sintomas mostravam que era, né, e eu não fiz aquele da boca lá, esse daí eu não fiz. Enfim, fiquei aí adoentado, tive algumas outras complicações, então o canal ficou um bom tempo aí sem ter vídeo. Me desculpem, irmãos, já estou corrigindo isso, voltei com força total, vou postar bastante vídeo, vou avançar aí no canal, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. A segunda coisa é que, vocês sabem, para quem me acompanha, sabe que eu tenho uma filha de 5 anos, a Cecília. E a Cecília, nesses dias que eu estava acamado, ela postou no meu canal, não sei como, irmãos, porque eu vou ser sincero, esses dias que eu descobri o que significa upar um vídeo, que significa fazer upload, né, que significa postar, publicar um vídeo no YouTube, descobri esses dias. Essa menina me pega um vídeo do TikTok, uma mulher rebolando, e posta aqui no canal. Se você viu, me desculpe, irmãos, foi minha filha que, sei lá como, ela tem 5 anos, ela postou no canal. Se você não viu, graças a Deus, foi uma vergonha muito grande, mas já resolvi. Meu amigo Marcos Antonelli, ele imediatamente, quando foi postado o vídeo, ele me mandou uma mensagem, me avisou: Marcos, Deus abençoe sua vida, te amo, meu querido. Volta com o canal, cara, volta com o canal. E ele me avisou, Vivi também, esposa do Marcos, um beijo pra você, Deus abençoe sua vida. Me avisou e aí eu fui lá e excluí o vídeo, removi o vídeo, tá? Então, nenhum vídeo de ninguém rebolando no canal, então o canal volta a ser um canal exclusivamente evangélico, tá? Então, se você viu, desculpa, se você não viu, graças a Deus, mas já resolvi isso, já excluí o vídeo e já conversei com a Cecília também. Brincadeira, pessoal. Bom, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês, pensar, refletir com vocês um texto de Filipenses capítulo 2. Mano, foi algo que o Espírito Santo trouxe aqui a minha mente, saltou os meus olhos na palavra e eu quero compartilhar com vocês. Filipenses, vamos lá, vai aparecer o texto para você aí. É um versículo, mas depois eu vou ler outros aqui. Vocês vão entender qual que é a ideia aqui. Então, abre aí comigo aí, Filipenses capítulo 2, vou ler o versículo 9, vai aparecer para você, diz assim: por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, beleza? Então o tema desse vídeo, dessa mensagem, dessa reflexão é a adoração sobrenatural, a adoração de excelência. Por quê? O versículo aqui ele já é maravilhoso porque diz aqui que Deus elevou Jesus à mais alta posição e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Então aqui já mostra a exaltação, aqui já mostra como Jesus está acima de tudo, como Deus colocou Jesus, né, num patamar muito elevado, como Jesus ele recebeu de volta a sua glória, a sua posição de honra, né, ao lado de Deus, sentado ao lado de Deus, mas não é sobre isso que eu quero falar.
como eu estou falando da adoração, a adoração sobrenatural, estou falando da nossa adoração a Deus. Então, nesse versículo, Paulo aqui, nessa carta aos Filipenses, ele usa uma palavra aqui que aí foi a chave para eu pensar e trazer para vocês essa informação. Paulo, aqui no versículo 9 que a gente leu, ele diz o seguinte: por isso Deus também. O que significa também? Também significa fez o mesmo, da mesma forma. Também significa igualmente. Também significa fez a mesma coisa, da mesma maneira. Sei que tinha alguém ali. Também significa aquela palavra, eu sempre esqueço dessa palavra, esqueci, não vou me lembrar agora. Também, né, recíproca, lembrei, reciprocamente, não sei se tem essa palavra nessa derivação, mas ele fez da mesma maneira. Entende? Então, Jesus fez algo para Deus e Deus foi lá e disse, vou fazer igual. E equivalente àquilo que meu filho fez para mim. Então, isso me chamou a atenção porque Deus exaltou Jesus, porque Jesus exaltou antes Deus. Então, o Evangelho de João, capítulo 17, diz lá, Jesus fala para Deus, ó Deus, eu te glorifiquei estando aqui na terra, agora chegou o tempo de você também me glorificar. Então, é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Deus também, ou seja, Jesus fez algo antes e Deus foi lá e fez igualmente. Então, por isso, essa é a adoração de excelência, essa é a adoração, né, sobrenatural, a que Jesus deu para Deus e que fez com que Deus se movesse da mesma maneira, ou que Deus respondesse, ou que Deus aceitasse, ou que Deus se movesse por causa dessa adoração. Então, eu quero mostrar aqui 3 coisas no texto, que vai do versículo 5 até aqui o 8, 3 passos da adoração sobrenatural. A que Jesus fez, a que Jesus deu a Deus e por isso Deus também o exaltou. É algo interessante para a gente ver. Então, vamos lá, o primeiro passo, versículos 5 e 6, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Então, o primeiro passo para uma adoração sobrenatural, para uma adoração que Deus responde, uma adoração em que Deus vai se mover em nosso favor. Olha o que o texto está dizendo, ele não reivindicou ser igual a Deus. Ou seja, ele se esvaziou da sua glória. Sendo igual a Deus, tendo a natureza de Deus, a glória de Deus, o resplendor de Deus, tendo todos os atributos, as características de Deus, ele não reivindicou, ele não quis ser igual a Deus. Então, ele deixa a sua glória, ele se esvazia de todo o seu resplendor para se parecer com um ser humano. Então, o primeiro passo para uma adoração de excelência, querido, é não buscar a própria glória, é não aparecer, é não querer o estrelato, a aprovação das pessoas, é não querer que as pessoas te reconheçam. Então, a adoração de excelência é a adoração onde eu desapareço e Deus aparece. É a adoração em que eu não fico fazendo coisas ou não uso subterfúgios para que as pessoas me vejam, para que as pessoas batam nas minhas costas e falem, nossa, que bom, que bonito. Isso pode até acontecer, mas isso não vai ser a motivação pelo qual eu vou fazer qualquer coisa na obra de Deus, nos propósitos de Deus. Eu não vou pregar, eu não vou cantar, eu não vou varrer o chão da igreja para que as pessoas falem, nossa, você é uma pessoa legal, como você vai à igreja querendo que as pessoas me aplaudam ou querendo que as pessoas me vejam. Então o texto diz que Jesus, ele não reivindicou ser igual a Deus, ele abandonou, ele deixou a glória, essa essência, essa natureza de Deus para ser igual ao ser humano. Então o primeiro passo para uma adoração de excelência: não busque a própria glória, não busque estrelato, não busque
aparecer. Lá um texto de Mateus, capítulo 6, é bastante interessante o texto, que lá fala sobre o secreto lá. É interessante esse texto porque a gente gosta bastante de falar sobre entrar no quarto, né, no secreto, e falar a Deus que está em secreto, porque Deus nos recompensará publicamente. É legal o texto e buscar essa intimidade, estar no secreto é maravilhoso, mas se a gente ler o texto, lá Jesus ele vai estar falando o tempo todo sobre o hipócrita e aquele que tem um coração quebrantado diante de Deus, porque lá ele faz o contraste entre aquele que quer aparecer, o que dá esmola, né, e quer ser visto pelas pessoas, o que faz jejum e quer que todo mundo saiba que ele está fazendo jejum, o que faz oração na praça, levantando as mãos para todo mundo ver que ele faz oração. Aí Jesus fala, não faça igual essas pessoas, não seja arrogante, não busque glória, não busque se aparecer, vai para o secreto, que no secreto Deus vai te ouvir. Então, esse texto fala disso. Então, Jesus o tempo todo tinha esse cuidado de não aparecer. Quando as pessoas queriam fazer ele rei, ele sumiu. Não era tempo, não era hora dele aparecer, ele apareceu na cruz do Calvário, mas não apareceu antes. Então não busquemos a própria glória, não busquemos aparecer, não busquemos holofortes em cima de nós, mas que Deus apareça, que Deus seja glorificado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, capítulo 2 de Filipenses, para você que está chegando agora, versículo 7 diz assim, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Eu podia falar nesse versículo sobre esvaziar-se, né? Sobre ser servo, tomando a forma de servo, mas eu quero ressaltar aqui um detalhe que ele falou, tornando-se semelhante aos seres humanos. Do que ele está falando? O segundo passo aqui é dependência. O ser humano, irmãos, a Bíblia fala que ele é como a folha, como a erva do campo, que um dia está vivo, outro dia já não está mais, seca, murcha, né, e é lançado no fogo. Deus falou ao ser humano lá no Éden, quando ele pecou, do pó vieste, para o pó voltará. Por que dependência? Porque o ser humano depende de Deus. A vida, a saúde, todas as coisas, e apesar do ser humano não reconhecer isso, mas o ser humano depende de Deus. Então eu quero falar de dependência aqui. Jesus era dependente de Deus. Tudo que Jesus fazia, ele fazia na direção de Deus. Tudo que Jesus fazia, ele fazia conforme a palavra. Ele é a palavra, mas ele diz lá em João, ele fala o tempo todo, olha, eu vim aqui falando as tuas palavras, eu vim aqui para fazer o que o Senhor falou para eu fazer, né? O tempo todo falando, dando essa ideia de que ele era dependente de Deus, que qualquer coisa que ele fazia para glorificar Deus, ele fazia por causa do Pai. Paulo ele vai falar lá numa das suas cartas que o querer e o realizar em nossas vidas é Deus quem gera isso no nosso coração, né? Então, nós somos dependentes de Deus. Nós temos saúde, trabalho, emprego, tudo que possa acontecer na nossa vida, dependemos de Deus para que essas coisas aconteçam. A Bíblia fala que Deus é quem dá chuva e sol para justos e injustos. Então, quando o texto fala aqui que ele se tornou semelhante aos seres humanos, então ele se tornou também participante dessas fraquezas. Mas a Bíblia diz que Jesus não pecou em nada. Mas por quê? Porque ele resistiu à condição, né, de fraqueza, de dependência do ser humano para vencer. Por quê? Porque tinha que ser assim. Porque Adão, ser humano, lá no Éden, ele não resistiu. Ele comeu do fruto que não era para comer, ele desobedeceu. Então essa humanidade de Jesus é importante. Por quê? Porque como ser humano ele precisava vencer. Como ser humano ele precisava chegar até as últimas consequências na obediência a Deus, nessa dependência de Deus. Então, se Adão tivesse rejeitado o fruto e continuasse, seríamos hoje, né, santos, estaríamos vivendo no paraíso, mas ele não fez isso. Então Jesus mostrou como ser humano que é possível servir a Deus,
que é possível chegar às últimas consequências pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus, que é possível ser dependente de Deus. A Bíblia diz, Jesus mesmo falou, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, ele dependia de Deus para tudo, para comer, para fazer a obra ministerial que ele fazia, para ensinar os discípulos. Ele mesmo fala que ele dá para os discípulos aquilo que ele recebeu de Deus. Então, tudo que Jesus fazia na dependência de Deus. Então, esse versículo mostra isso. E é o segundo passo. Quer dar para Deus uma adoração de excelência? Dependa de Deus. Dependa de Deus. Não é a força do nosso braço, querido, que vai alcançar coisa alguma. Não é a nossa capacitação. O Espírito Santo nos capacita, mas muitas vezes nós nos achamos capazes. Não, querido, nós não temos nada, não somos capazes de nada. É Deus quem dá as ferramentas, os dons espirituais. É Deus que propõe para nós a vida, é Deus quem dá saúde, é Deus, nós dependemos de Deus. Então, dê adoração de excelência para Deus dependendo dele. Então, a primeira coisa, não busque glória. A segunda coisa, dependa de Deus. E a terceira coisa, o terceiro passo aqui para a adoração de excelência, para uma adoração que Deus responde, que Deus se move quando nós damos a ele, está no versículo 8, Filipenses 2:8, diz assim, assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Mais uma vez aqui, nesse versículo podia falar sobre a humilhação, mas eu quero falar sobre entrega. Olha o que o texto diz, que ele se entregou à obediência, se entregou à obediência. Querido, nós não podemos estar lutando, buscando as nossas coisas e tentando fazer a obra de Deus da mesma maneira. Tem que haver uma entrega. Não pode haver essa disputa de lugar, essa disputa de espaço entre as coisas que nós desejamos, queremos, ou as coisas do mundo e as coisas de Deus. A entrega de Jesus, ela foi total. A entrega de Jesus, ela foi plena, ela foi completa. Ele se entregou à obediência até a morte. Dá para entender isso? Ah, pastor, então eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de fazer faculdade. Não, não vai parar de fazer nada. Mas quando estiver trabalhando, faça o seu trabalho, trabalhe para que Deus seja glorificado. Mostre Deus no seu trabalho, mostre Deus na sua faculdade. Entende o pensamento aí, querido? Não é deixar de fazer as coisas, mas é apresentar um Deus vivo quando você estiver fazendo essas coisas. Está trabalhando, mostre Deus, resplandeça a Deus. Está fazendo faculdade, está andando na rua, está andando no ônibus, mostre Deus. Se a sua entrega ela for exclusiva, a sua entrega ela for total, ela for plena, com certeza Deus vai ser glorificado com a sua entrega. Então a adoração de excelência, adoração em que Deus se move, que Deus responde, precisa ser de entrega. Já reparou como às vezes a gente está no culto e estamos lá no louvor e adoração, aquele tempo de comunhão com a igreja, de louvor, de adoração, mas a nossa mente está longe. Às vezes aí quem está ministrando, vamos bater palma, e aquele dia a gente não quer bater palma, sabe? A gente fica encostado, sabe? Na igreja, a gente não queria estar naquele lugar, e aí a gente canta porque a gente está na igreja, a gente ouve a palavra porque a gente está na igreja. Não, querido, isso não é entrega. Inclusive, em relação ao propósito de Deus, a gente fica lutando em relação a trabalhar, a ingressar num ministério, num departamento na igreja. A gente reluta em ter responsabilidade, comprometimento com as coisas. Querido, se você não se entregar, se você não entrar de cabeça nas coisas de Deus, no propósito de Deus, por amor, porque deseja, porque quer, porque entende o reino de Deus, não é entrega verdadeira e não há adoração de excelência. Então precisa haver uma entrega total, uma entrega completa. Essa entrega que Jesus deu, se entregou à obediência até a morte. Até a morte. Então, o objetivo de Jesus era a cruz, era a morte para poder reconciliar a humanidade com Deus. Então ele cumpriu esse papel, essa entrega ele cumpriu. Então se a nossa adoração ela quer ser, a adoração que nós damos ou queremos dar a Deus, ela tem que ser, ou nós queremos dar a Deus a adoração de excelência, precisa haver uma entrega verdadeira, uma entrega total aos propósitos, uma entrega por amor, uma entrega aos propósitos de Deus. Então, não buscar a própria glória.
depender de Deus. 2, e se entregar totalmente aos propósitos de Deus. Isso vai gerar uma adoração de excelência. E adoração não estou falando na hora de cantar no culto, tá, irmão? Porque a gente é adorador. A Bíblia fala, João capítulo 4, versículo 23, que Deus procura adoradores. Então ele não está falando do momento do louvor, do momento que se canta na igreja, ele está falando de quem tem uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida no altar. Esse é o adorador, é esse que Deus procura. Então, se nós queremos dar a Deus a adoração de excelência, não busque própria glória, dependa de Deus e se entregue plenamente aos seus propósitos. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, eu espero que esse texto tenha mostrado para você coisas que você precisa fazer, conceitos que você precisa mudar para dar a Deus uma adoração de excelência. Amém? Falou comigo e eu estou procurando me corrigir e eu espero que você também da mesma maneira. Amém? Deus abençoe a sua vida. Essa é a reflexão para hoje, nesse vídeo. Vai aparecer para você aqui sugestões de vídeo, tá bom? Vai lá, assiste, compartilha, curte, enfim, tá bom? Assistam outros vídeos aqui do canal, vai ser bênção para a sua vida, compartilha eles também. Quero pedir para você, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, tá bom? Avalie esse vídeo positivamente, compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, sua família, enfim, com quem você quiser esse vídeo e deixa aí um comentário, tá bom? Se estiver te ajudando, se você quiser fazer alguma pergunta, enfim, deixa aí nos comentários a sua participação e Deus abençoe a sua vida. Amém? Deus abençoe, querido. Tchau.